Nós vimos que qual foi o final, a retrospectiva do culto da semana passada? Veja, que Deus pegaria esse servo inútil, aquele que enterrou o talento dele e não granjeou nada com ele, e lançaria nas trevas exteriores. Hoje, no versículo 31, diz assim: e quando o Filho do Homem vier, estamos lendo em São Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Veja bem. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, amém. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Veja. Agora, irmão, como eu poderei me preparar para aquele dia ser colocado à direita de Deus e não à esquerda? Porque a Bíblia diz que nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja. Toda árvore que não produz bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Pois bem, agora, como eu poderei ter certeza absoluta naquele dia que eu não irei ser jogado com os bodes, como joio no lago de fogo? Como eu vou me garantir que aquele dia, quando eu chegar lá no dia do arrebatamento, ou se amanhã eu morrer depois, veja, como eu terei segurança de que serei por Deus aceito? Não é verdade? Se você procurar ir para essa multidão de igreja, mais de... veja, todas elas, todas elas. Mas a Bíblia diz que não é assim. Se vocês se lembram, quando nós falamos lá em Gênesis, quando nós começamos lá na Escritura, falamos de Gênesis, você vê que o povo, mas que história é essa, Moisés? Só tu. Moisés, por quê? Por que só tu, Moisés? Nós não atravessamos o mesmo mar? Nós não bebemos da mesma rocha? Por que, Moisés? Por que só tu? Moisés disse: não. Vocês não são obrigados a crer em mim. Eu vou falar com Deus e Deus vai dar uma solução. Então Deus subiu um monte e Deus disse: olha, Moisés, tu vai lá e fala com o povo, demarca o monte e diz: ninguém passa desse limite. Até mesmo um animal irracional, um cachorro, se passar ele vai morrer. Então veja, diga para o povo se santificar, veja. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Amém. E a Bíblia diz, veja, sem santificação ninguém verá a Deus. Beleza. Vai lá, Moisés diz para o povo tomar banho, lavar as roupas. Ninguém toque mulher, mulher não toque no homem por 3 dias, se santifique em 3 dias. E depois você chega cá que eu vou falar com vocês daí. Moisés desceu faceiro, desceu o morro correndo, disse: olha, rapaz, tenho novidade para vocês. Deus vai falar face a face com vocês agora. Pronto, ele vai explicar por que ele está me usando. Porque eu também não sei, eu sou pecador. Matei o egípcio,
Fugi. Sou um assassino. Não sei porquê, mas isso aí nós vamos saber. Foi até bom, porque agora nós vamos saber o que está acontecendo. Quando eles chegaram, tudo faceiro, né? Cada um, certo? A gravatinha bonita, assim, que nem a do irmão. Não velha que nem essa que tá, ela não para mais no lugar, essa gravata. Veja. Aí o que aconteceu? Quando Deus abriu a boca para falar com eles, eles correram tudo para trás. Só ficou Moisés ali ouvindo. Os outros tudo despencaram morra abaixo. Aí não. Fale Deus com Moisés e Moisés fala com nós. Não, mas como? Vocês não estavam querendo até agora saber o porquê? Vem cá, vamos falar com Deus, está aqui, vamos conversar com ele. Não, Deus falei contigo e tu, veja. Então aquele dia, veja, Deus achou bom aquilo. E daquele dia em diante, Deus só falou através do seu profeta. Amém. Veja, ele chegou a dizer, eu não vou omitir, veja, de Abraão, meu profeta, o que eu pretendo fazer. Eu não vou mentir para ele, eu vou dizer para ele o que eu vou fazer. Abraão, senta aí, Abraão. Eu vou mandar fogo em cima de Sodoma e Gomorra. Mas, Senhor... Não, tô até aqui, ó. Tô até aqui, ó, com eles. Não dá mais. Veja, ninguém se respeita, é homem com homem, é mulher com mulher, um com a mulher do outro com alguém. Ele tá tão pior do que os irracional. Mas, Senhor, se tiver 50 justo lá, não, por amor dos 50 eu não vou destruir. Abraão sentado debaixo do velho carvalho, no final de tarde, daqui a pouquinho três seres celestiais vindo diferente dele, com roupa super branca. Moisés já chegou e já adorou de joelhos, Senhor meu, velho. Já reconheceu ele. E eles sentaram, ele já pegou, vem cá, senta aqui, eu vou lavar o pé, enquanto isso a minha esposa lá prepara um pão, assa um cabrito lá para nós comer, e depois vocês seguem o caminho de vocês. E assim foi. Deus foi lá, comeu com Abraão, daqui a pouquinho, aqueles dois, vão para Sodoma. E quem que estava lá em Sodoma? O seu sobrinho Ló e a sua família. Então Deus disse, não, eu não vou ocultar Abraão, o que eu vou fazer? E quando Abraão estava prestando atenção naqueles anjos, Deus sumiu dele. E começou a falar, Abraão, Sodoma vai ser destruído, vai chover fogo. Mas Senhor, se tiver 50 lá, não, pelo amor dos 50, eu não vou destruir. E aqueles homens indo. Ele olhava para os anjos, Senhor, escuta, Senhor, me atrevo, me perdoa. E se tiver 40? Não, pelo amor dos 40 eu não vou destruir, Abraão. Ele olhava os anjos indo. Senhor, e se tiver? Até que chegou em quanto? Em 5. Aí ele, não, então ele calou a boca. Veja. Então Deus nunca fará nada sem antes advertir o povo através de um profeta. Amém. Veja. Agora nós vamos a Malaquias, capítulo 4. Eu até estava pensando em falar isso, irmão. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 4, versículo 5 diz assim, olha, vou ler do número 4, vou ler do primeiro versículo. Eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem a impiedade serão como palha. Ué, mas Deus não é bonzinho assim, que nem Deus não mata ninguém vai para o inferno. Veja, aquele dia, o ímpio vai ser que nem palha, o pecador, o injusto vai queimar que nem palha. Veja. E o dia que está para vir os abrasará, veja, plural, muitas pessoas, o dia do Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo, vai queimar até a soca. Vai queimar até a raiz nunca mais, eles nunca mais vão subsistir na face da terra. Porque veja, antigamente
Antigamente, quando se plantava o arroz do seco, então o que fazia? Você cortava, derrubava o mato, deixava ele secar e metia fogo. Queimava, que nem tá ali, ó, que nem fogo de palha, fazia aquele estardalhaço, daqui a pouquinho, e ficava só uma chaminha lá, só, né, na madeira mais grossa. Mas, aí você vinha lá, alguém já viu como é que se planta arroz? No seco? Você tem um cajado com a ponta, aí você tem aqui um bocozinho cheio de semente de arroz, aí você pega ali, calcula ali 3, 4 sementes de arroz, bate aquele, faz o furo com aquele negócio, joga a sementinha e já vai enterrando. É um pé por cova. Você está entendendo? Quando o arroz já está plano, aqueles secos alguns já começaram a brotar. Veja, por quê? Porque a raiz, o fogo só pegou por cima. Agora, no dia do Senhor, irmãos, vai queimar a terra, isso quer dizer, o ímpio nunca mais vai reverdecer na terra. Porque Jesus disse, não inveje a prosperidade do ímpio. Eu vi o ímpio se espalhar sobre a terra como a árvore na sua terra natal, mas cortou-se a árvore e secou-se a sua formosura. Veja. Então veja bem, eu estou um pouco depressa, irmão, para nós, veja. Mas para vós que temeis o meu nome, veja, ele não falou nomes, como falando de mais do que uma pessoa, o meu nome. Amém. Veja. Nascerá o sol da justiça, aleluia, amém. E salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Agora os irmãos da Jeová que dizem, não, capaz. Vejam, então estão chamando Jeová de mentiroso. Irmão, é muito sério, irmão. Por isso Deus enviou um profeta, irmão, para tirar nós dessas mentiras que o homem inventa a religião e acha que Deus tem que suportar isso, irmão. Você já pensou? Olha, não, porque capaz, não, nem inferno não existe, mas como assim? Sim, então estão chamando o Jeová de mentiroso. E assim, hoje a maioria das igrejas nem prega mais inferno, não prega mais, nem purgatório eles não pregam mais. Veja bem, que é uma outra absurdo, não é verdade? Veja. Amém. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza. Então quer dizer, tenha piedade, né, irmão? Veja. Então, veja, por que Deus... Vamos lá. Veja. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Olha, mandamentos irrevogáveis. Veja. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja. Mas é João Batista, mas como? Alguém, naquele tempo, Israel pisou na cinza dos ímpios, ele está cativo aos ímpios até hoje. Você está entendendo? Não, mas estava falando de João Batista, mas como no tempo de João Batista não aconteceu nada disso? Amém. Veja bem. Agora sim, agora veja bem. E converterá o coração dos pais aos filhos. Esse sim é João Batista. Converterá o coração dos pais, quer dizer, dos ortodoxos, dos judeus, aos filhos. Que filhos? Os apóstolos, veja. E o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, quer dizer, que fira tudo. Agora, em São Mateus capítulo 17, veja só, irmão, veja, Deus não é maravilhoso, irmão? Amém. Deus, ele não cumpre cada promessa, viu? Ele cumpre tudo, Amém. irmão. Veja, olha só, 17, 10, olha só, vou ler do 9. E descendo eles ao monte, Jesus lhe ordenou, dizendo, a ninguém conteis
a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos, veja, não foi a multidão, os seus discípulos, porque você tem que prestar atenção, meu irmão, quando nós lemos a Bíblia, tem hora que Jesus fala somente com os discípulos, e hora ele fala para a multidão, que nem o monte da bem-aventurança, bem-aventurado, aí Deus está falando para uma multidão mista. Agora, aqui Jesus estava falando com os seus discípulos, quantos? 11, 12, melhor dizendo, veja. E os seus discípulos o interrogaram dizendo, olha só, presta atenção, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Olha, antes que acontecer esse juízo final, Elias tinha que vir primeiro. Por quê? Porque Deus ele não vai condenar um homem, irmão. Quando fala homem, a raça humana, Deus não vai condenar a morte sem antes trazê-las a ela o juízo, a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Amém. É a verdade que nos liberta. Veja bem. E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá. No tempo futuro, virá. Em verdade, Elias virá. Falando de que dia? Antes do fim do mundo. Amém. Quer dizer, o fim da raça pecadora. Veja. E restaurará todas as coisas. Restaurar o quê? Veja. Restaurar o caminho que Jesus deixou. Aquele caminho, a porta estreita. Poucos vão entrar, mas vai ter quem entre. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Veja. Mas, falando de um Elias que viria antes, agora ele fala, mas digo-vos que Elias já veio. Agora esse falando de João Batista. Veja. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que ele falava de João Batista. Mas as pessoas dizem, mas irmão, a Bíblia diz que os profetas terminaram com João. Sim, os profetas messiânicos. Por quê? Porque todos os profetas, desde lá de Moisés, até João Batista, eles estavam proclamando. O que é o Velho Testamento? O Velho Testamento anunciava a vinda do Messias. Amém. Que viria para salvar o seu povo. Aleluia! Você está entendendo? Então o último profeta da lei, o último profeta da lei foi João Batista. Porque Jesus disse, deixei uns para profetas, outros para pastores. Veja, você está entendendo? Então uma escritura não pode anular a outra. Deus jamais, porque senão ele seria um Deus de confusão, mas a Bíblia diz que Deus é um Deus de paz. Amém. Em todas as igrejas dos santos. Amém. Veja. Todas as igrejas dos santos, não dos ímpios. Agora, o que faz? Qual é a diferença de um santo para o ímpio? Veja. Caim não era também religioso? Nós não vimos lá, Caindo lá, colhendo aqueles frutos bonitos, foi lá, fez um altar, ele olhou para o Abel assim. Capaz que Deus vai querer isso? Um monte de pedra, uma ovelha tudo suja de sangue, Deus vai... Capaz que Deus vai me rejeitar? Não é isso que os religiosos falam hoje, irmão? Não é isso que o denominacional fala hoje? E vive uma doutrina que os apóstolos nunca ensinaram. Hoje ainda estava falando com o irmão de Djalma. Irmão, nós estávamos ouvindo lá uma rádio evangélica, a tal da 107,5 da Assembleia de Deus. É Paulo. Mas por que eles não têm o batismo de Paulo? Que Paulo batizou? Por que eles não têm a Santa Ceia que Paulo instituiu?
porque eles criaram um altar para eles. Assim, não somente eles, mas todos esses que amam, veja, todos eles que amam a Santíssima Trindade, eles estão num barco sem leme. Ele quer dizer, num barco furado, melhor dizendo. Amém. Essa é a verdade, irmãos. Todas as igrejas falam de Paulo, todas as igrejas falam de Pedro, todas as igrejas falam de João, mas por que eles não têm a mesma doutrina? Por que eles criaram uma outra? Jesus nunca mandou ninguém batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mandou que, veja, no nome. Pai não é nome, irmãos. Em nome de Jesus. Veja, o apóstolo Paulo chega a dizer, seja um anátema. Anátema quer dizer maldito, quem vos ensinar outro evangelho. O apóstolo do amor diz que alguém chegar lhes trazendo um outro evangelho além do que já receberam, não recebam em casa. Mas muito bem, veja. Então como é que eu vou saber? E veja bem, irmão, agora, sou eu que determino um profeta? Ah, não, profeta da minha igreja é o que... Não, irmão, é a palavra de Deus, irmãos. Amém. Veja. Quantos, veja, 2023 anos. Nasce igreja Atambi-Lamango. Cada uma trazendo uma coisa, trazendo... Irmão, então, onde é que está a verdade da Bíblia? Agora, você pode se fazer de bobo, me perdoe a sinceridade, ou vir para a Bíblia e observar as Escrituras. Veja, porque Deus, ele enviaria o Elias para restaurar, irmãos. Amém. Para que ninguém chegue aquele dia, irmão de Djalma, e chegue assim, ó, Deus diz, ei, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas Senhor, eles vão se ajoelhar, mas Senhor, eu expulsei demônio em teu nome. Senhor, em teu nome eu fiz prodígio e maravilha. Aparta-te de mim, não te conheço. Quem é que faz isso, meus irmãos? Não é o povo que se diz evangélico? Não é o povo que se diz cristão? Veja, São Mateus capítulo 7, ele diz, muitos virão. Jesus disse, nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Irmão, será que você é tão inconsequente assim, que vai deixar o diabo botar essa mentira na tua boca? Você não está mais sujeito à paternidade de Caim. Você não está mais sujeito à paternidade do diabo. Você é filho de Deus. Amém. Nós somos filhos de Deus. Então, graças a Deus, porque nós temos esta arca. Nós temos essa palavra bendita, irmão, em nome de Jesus Cristo. E é isso que vai nos colocar lá, não é quão bonito, não, irmãos. Deus é maravilhoso, Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca, irmãos. Amém. Deus, Ele é maravilhoso, irmão. Ele não quer que nenhum dos seus filhos se percam, mas que todos venham a se salvar. Amém. Agora, você não pode se ficar ali. Não, irmão, você tem que buscar, Senhor, me ajuda. Senhor, veja, temo que após a minha partida, entrarão lobos vorazes no meio do rebanho e não vão poupar o rebanho. Eles vão dispersar vocês. Eles vão entrar no meio e vão querer, olha, só vão querer o dinheiro de vocês e vem cá, e campanha de lá, e dinheiro para cá, e dinheiro para cá, e dinheiro para lá, e vem cá, e tarde não sei do que, e manhã não sei do que, irmão, isso é uma falácia, porque não há respaldo bíblico. Aonde Jesus deu suco de uva para alguém, irmãos? Aonde? Na Bíblia? Não. Porque Jesus, o vinho que ele deu era vinho que embriagava. Mas um cálice, um gole, veja, Jesus encheu um cálice e foi entregando para um, eles comiam o pão e engolia com vinho. Veja, um gole não deixa nem uma criança bêbada. Para eles usarem isso como um pretexto de santidade. Isso não tem cabimento, irmão. Você em pleno século 21, você se deixar fazer de bobo.
me perdoe, eu falei que você está se fazendo de bobo, irmão. Lá nas bodas, veja, é simples. Então, quer dizer, Jesus induziu aquelas pessoas toda a pecado a beber vinho, nas bodas em Canaã da Galileia. Veio a mãe de Jesus, filho, que vexame, o noivo vai passar, filho, acabou o vinho. Mulher, o que eu tenho contigo, mulher? Fica, faz tudo o que ele disser, olha. Aí quando o povo romano, católico romano, vem botar Maria como intercessor, veja como ali eles já pulam, nem entram dentro do barco furado, já cai direto na água, porque só há um que pode interceder entre o homem e Deus, é Jesus Cristo. Ele disse, olha, vocês fazem tudo o que ele mandar. Cadê o povo? Sujeito a Deus. Eles acham que eles têm céu para dar? Não, tem inferno. Porque quem ama e comete a mentira tem por pai o diabo. Ali tem inferno. Veja bem. Aí Jesus pegou, transformou 12 talhas de água, em média de 150 litros cada uma. Veja. Em vinho. Quando serviram lá o mestre-sala, lá bem, bebeu vinho. Mas que coisa é essa? Veja, todos primeiro servem, toda festa que eu fui até hoje, todos servem primeiro o melhor vinho. Depois que eles já estão meio tomados, quer dizer, já estão meio bêbados, aí eles pegam e dão um vinho inferior, porque já não sente mais. E tu não! Tu fez diferente, tu guardou o melhor vinho por último. Veja, então, na verdade, não tem de onde essa suposição de trocar. Veja, a Bíblia diz, se tu come e bebe não discernindo o corpo de Cristo, tu é culpado da morte de Cristo, irmão. Em nome de Jesus, reage. Amém. Em nome de Jesus, reage. Amém. Isso é eternidade, irmão. Amém. Isso é eternidade, irmão. Amém. Isso é eternidade, irmão. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.